Caixa Seguridade subindo fortemente nas cotações. Será que Caixa Seguridade ainda é uma oportunidade nesses preços? É sobre isso que eu vou comentar com vocês no vídeo de hoje, onde eu vou fazer algumas análises em relação à empresa para os próximos anos, dividendos esperados, o retorno total esperado no preço da ação. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Primeiramente, a Caixa Seguridade é uma seguradora que atua em três principais ramos. O principal ramo dela é a parte de seguros, onde ela é líder do seguro habitacional. Ela também atua na parte de acumulação com produtos de previdência, consórcio e capitalização, e ela é o terceiro maior player da parte de previdência. E ela também atua na parte de distribuição, que basicamente é a corretagem de todos esses produtos que eu citei anteriormente. E quando olhamos para uma seguradora do perfil da Caixa Seguridade, observem que, como ela é líder do seguro habitacional, ela também tem um diferencial competitivo em relação a seus pares. O seu controlador, que é a Caixa Econômica Federal, é líder absoluto do crédito habitacional, onde ele possui 68% do market share do crédito habitacional. É um diferencial extremamente gigante aqui em relação à seguradora, por conta também da característica do crédito habitacional, que em geral é de longo prazo. Quando você financia um imóvel, em geral você leva 10 anos ou mais para pagar esse imóvel, então isso gera essa duration de longo prazo para a seguradora. O seguro habitacional é um seguro obrigatório por lei e também fica atrelado ali percentuais do valor do imóvel. E ao decorrer do tempo, além dos juros, possui ali atualizações pela inflação. Então, automaticamente a seguradora também tem atualizações pela inflação em relação ao seguro recebido do crédito habitacional. A Caixa de Seguridade tem a característica de emissões mensais dos seus seguros. Em geral, quem financiou seu imóvel paga ali mensalmente a mensalidade do seu financiamento. E isso gera um efeito de empilhamento. Créditos de mais de 10, 15 a 20 anos atrás, muitas vezes as pessoas ainda estão pagando para quitar esse imóvel. E a seguradora recebe uma fatia disso a cada parcela, então gera esse efeito de empilhamento. Os financiamentos e seguros antigos ainda são pagos no dia de hoje, tanto quanto os novos. Então gera um forte efeito de empilhamento olhando para a seguradora. E a seguradora possui a característica do seu principal prêmio emitido, que é a parte do seguro habitacional, ainda estar crescendo de forma bastante acelerada. E podemos ver exatamente aqui que, em relação ao primeiro TRI de 2025, a parte do seguro habitacional cresceu em 13%, enquanto outras linhas tiveram algum tipo de dificuldade, e em geral a seguradora cresceu 6% em relação à ótica anual. E isso é bem diferente do que vem acontecendo com a BB Seguridade, que vem tendo quedas nos prêmios emitidos. Isso vai acarretar em redução de prêmios ganhos e redução de geração de receita na BB Seguridade, enquanto a Caixa de Seguridade ainda tem essa parte do seguro habitacional segurando totalmente seu resultado, que ainda segue bastante forte. E todo esse benefício de crescimento da Caixa de Seguridade vem principalmente por conta do crescimento da carteira de crédito do seu controlador, o Banco Caixa. Eles têm uma carteira de 1,4 trilhões de reais, que cresceu em 11,3% em relação ao ano passado, e quando olhamos para a carteira de crédito imobiliário, ela cresceu em 13,9% em relação ao primeiro TRI de 2025. Então isso acarreta automaticamente no crescimento da Caixa de Seguridade. E quando olhamos para o desempenho financeiro e o último resultado em relação à lucratividade da seguradora, observe que no primeiro TRI de 2026, ela fechou o trimestre com um lucro de 1.143 bilhões e um ROI de 65,9%. A rentabilidade da empresa é extremamente elevada e o crescimento da sua lucratividade foi de mais de 13% em relação ao ano passado. Então a seguradora vem conseguindo crescer a sua lucratividade em um ritmo bem acelerado quando olhamos para essa ótica trimestral. E um dos principais componentes do resultado das seguradoras é chamado de resultado financeiro. O que seria o resultado financeiro? Basicamente, é a coleta daquele prêmio emitido que eu expliquei nos slides passados. A seguradora reserva esses prêmios emitidos em renda fixa, que aí a seguradora colhe os juros para ela e espera se acontece ou não a sinistralidade. Se a sinistralidade acontece, ela vai retirar da renda fixa e paga esse sinistro. Se não acontece, isso vira prêmio ganho e receita adicional para a seguradora. Então ela ganha em vários pontos aqui quando olhamos para o tipo de negócio. Quando olhamos para o resultado financeiro da Caixa de Seguridade, no primeiro TRI de 2026, 32% da sua lucratividade
veio do resultado financeiro, que é essa parte de investimentos em renda fixa. Quantia bastante elevada e principalmente por conta do patamar atual de taxa de juros. Por isso que eu sou totalmente contra quem fala que se a taxa de juros cair, o resultado das seguradoras vai cair de forma bastante acelerada. Pode sim reduzir o resultado financeiro no curto prazo, mas eu vou mostrar a seguir que o resultado operacional, que compõe 68% do resultado da seguradora, é a principal linha. Então a queda da taxa de juros vai acarretar uma melhora do resultado operacional, olhando para uma janela mais alongada. E podemos ver exatamente aqui que a afirmação que eu fiz é totalmente verdadeira, porque com esses dados da ABC e do Banco Central em relação às unidades financiadas com os recursos da poupança, podemos ver que de 2002 a 2013, basicamente a taxa de juros caiu nesse período e as unidades financiadas cresceram de forma bastante acelerada. Taxas de juros mais baixas vão fazer com que o setor habitacional cresça de forma acelerada, e é inevitável isso, porque os custos de financiamento ficam cada vez mais baratos, tudo isso favorece automaticamente a Caixa de Seguridade. E observe o que aconteceu depois de 2020 a 2022, com a forte elevação das taxas de juros, as unidades financiadas tinham crescido fortemente depois dessa queda dos juros e depois o número de unidades financiadas caiu fortemente, principalmente por conta desse elevado patamar de juros que temos atualmente. E qualquer movimento de queda na taxa de juros já faz com que a quantidade de unidades financiadas cresça de forma acelerada. Juros mais baixos vai fazer com que o resultado operacional da Caixa de Seguridade cresça de forma muito mais acelerada do que esse período atual, que basicamente é um período desfavorável para a Caixa de Seguridade. Então, se ela já segue crescendo mais de 13%, os prêmios emitidos do seguro habitacional, com os juros hoje de 14,25%, imagina com um patamar de juros na casa de 10 a 8%. É algo a ficar de olho em relação à seguradora, que tem um grande potencial de crescimento. E quando olhamos para a seguradora em relação ao seu histórico de resultados antes do seu IPO, os resultados da seguradora multiplicaram em mais de 4 vezes nessa janela desde 2017. Em menos de 9 anos, a lucratividade da seguradora aumentou em 4 vezes. Isso nos dá um crescimento anual médio de 17% ao ano na lucratividade da empresa. E podemos ver aqui o histórico da distribuição de dividendos da seguradora, que em geral ela distribui por volta de 90 a 92% do seu lucro em dividendos, e esse dividendo distribuído saiu de 1,5 bilhão em 2020 para 3,9 bilhões em 2025. Então esses dividendos cresceram numa taxa de 21% ao ano nessa janela de 6 anos, o que nos dá 159% de crescimento total desde 2020 em relação aos dividendos. Então é um forte crescimento também na distribuição de dividendos da seguradora. E como podemos ver aqui, a seguradora está com o dividendo em aberto, que vai ser pago no dia 3 de agosto, onde nós temos 35 centavos por ação, o que nos dá um yield de 1,76%. Eu não atualizei aqui, tá no valor antigo do último vídeo, eu esqueci de atualizar esse slide. Podemos ver que é um bom dividendo que ainda tem a Datacom em aberto para o dia 3 de agosto. E comparando esse dividendo com esse mesmo dividendo do ano passado, observe que no ano passado foi de 31 centavos e agora já é de 35 centavos. Um crescimento de 12,9% no dividendo no mesmo período do ano passado. Esse é os juros compostos agindo a favor do investidor que apenas segura suas ações. Vocês podem ver que você não precisa ficar tentando vender nem nada. Você só precisa segurar e comprar boas empresas quando elas estão descontadas. Obviamente que se o mercado colocar ela em preços totalmente fora de sentido, faz sentido você reduzir a sua posição, mas não é o caso da Caixa de Seguridade, e eu falo isso com propriedade, porque eu possuo a empresa desde 2022 na minha carteira e em nenhum momento eu vi que fazia sentido vender as ações de Caixa de Seguridade. Quando olhamos para expectativas do mercado para 2026 e 2027. O mercado está bem pessimista em relação à seguradora, acreditando num crescimento de apenas 10% da sua lucratividade, com o lucro na faixa de 4,7 bilhões de reais. Com esse payout de 90% e no preço atual, nós temos um dividend yield de 7,17% e um PL de 12,56. Podemos já dizer que nos preços atuais de quase R$ 20, a Caixa de Seguridade estaria muito próxima do seu preço justo, e eu vou comentar a seguir mais sobre isso. E quando olhamos para 2027, o mercado estima quase 9% de crescimento em relação a 2026, 5,1 bilhão de lucratividade e 90% de payout nos dá
um dividend yield de 7,80% nas cotações atuais. E o PL fecha em 11,53, então nesses preços a seguradora fica sim bem perto do seu valor justo. E quando olhamos para o PL histórico desde o IPO da seguradora, lembrando que o IPO foi em 2021, então o histórico é bem curto aqui na seguradora, mas eu já falei em outros vídeos que, em geral, eu considero a Caixa de Seguridade barata nesse um desvio padrão abaixo das médias históricas do seu preço sobre lucro, que ficam aqui na faixa de 12 vezes de preço sobre lucro, e um desvio padrão é a faixa de menos de 10 vezes de preço sobre lucro. Esse é o patamar mais barato da seguradora, e por isso que no ano passado eu fiz diversos vídeos falando que eu considerava a seguradora extremamente descontada naquelas cotações de R$ 14,00, 13,50 aproximadamente. E o patamar atual é o patamar que eu já considero ela bem precificada, muito perto do seu um desvio padrão acima das médias históricas. Óbvio que a janela é curta, mas pelo crescimento da seguradora, realmente já está começando a ficar um pouco esticado no curto prazo. E quando olhamos para o retorno total da seguradora, desde o IPO. Então, quem comprou a seguradora lá no IPO, que estava extremamente cara, o PL do IPO foi de 18 vezes de preço sobre lucro, então estava extremamente cara. Mas mesmo assim, quem comprou naquele momento e reinvestiu os dividendos em todo esse período, teve um retorno total de 191% nessa janela de mais de 5 anos, o que nos dá 22,8% de retorno anual médio nessa janela de um pouco mais de 5 anos. Então foi um bom retorno, mesmo errando o momento de comprar. Somente a pessoa somente pegou esse dividendo e reinvestiu na ação durante o período. Aqui eu faço uma simulação de quem comprou a seguradora naquela região de 10 vezes lucro, e o retorno total nessa janela foi de 170%, considerando apenas o reinvestimento dos dividendos nessa janela, sem contar nenhum outro novo aporte saindo do bolso quando os múltiplos estavam mais amassados. Grande parte da minha posição foi montada lá em 2022, observe 21 de junho de 2022, onde eu comprei ações da Caixa de Seguridade, era até no Invest na época, a 6,85. Aí eu já vi muita gente falando: ah, Thiago, mas se eu tivesse comprado, eu já teria vendido há muito tempo as ações da Caixa de Seguridade. E é por isso que, se você pensa somente em vender quando sobe, muitas vezes você não vai ter um retorno muito substancial na sua carteira, porque você precisa segurar os papéis, mesmo quando eles continuam tendo crescimento. Obviamente vão ter os períodos que essa empresa vai ficar cara na sua carteira, mas você só deixa ela parada lá em carteira, porque depois podem aparecer períodos que o mercado bate novamente na empresa e você volta a aportar nesse papel. Mas e os dividendos, Thiago? O que eu faço? Você pode colher esse dividendo e investir em outra empresa que você considera barata, ou pegar esse dividendo e deixar em renda fixa se tudo estiver caro. Então é esse tipo de movimento que você vai fazendo. Você não precisa reinvestir só na Caixa de Seguridade ou reinvestir só em ações quando você recebe esse dividendo. Vocês podem esperar para realmente ver que tem mais oportunidade aparecendo no seu radar. Então, essa é uma visão como investidor que você tem que ter olhando para a seguradora. E quando olhamos para o meu preço teto de dividendos, observe que no preço de R$19,85, eu acredito num dividend yield na faixa de 8,19% e para esse ano de 7,5%, 1,63 de dividendo por ação para 2027, e o PL projetado da seguradora estaria de 11,24. Já é um PL que fica ali naquela faixa de próximo ao preço justo. Então, se o mercado continuar a manter a seguradora nesses preços de R$19, eu acredito que ela está bem precificada. É por isso que minha margem de segurança fica apenas de 3%. Eu não aporto nesse preço, eu somente espero e observo o que acontece. Então, se o mercado voltar a bater na seguradora, provavelmente eu posso voltar a aportar, como eu fiz quando ela caiu para R$14 no ano passado. E o PL, que quando estava ali na faixa de 19,59, que foi há um pouco mais de 3 semanas atrás que a seguradora estava nesses preços. Observe que o PL projetado dela estava ali na região que eu falava que eu achava já descontado, na faixa de 10 vezes lucro para 2027. Obviamente que poderia estar mais barato, mas não estava. Mas também tinha certo desconto, mesmo nas cotações de R$17. É por isso que você não pode ficar ancorado nos preços antigos. Eu vejo muita gente falando: ah, eu não compro mais Caixa de Seguridade a menos de R$10. Me desculpa, mas R$10 a seguradora nunca mais pode voltar para esse preço, a não ser que o lucro caia para os próximos anos. Se o lucro cair
em 30, 40, 50%, aí sim ela pode voltar para os R$ 10, mas vai ser por efeitos negativos e não somente por quedas naturais do mercado. Com essa lucratividade desse ano, ela cair para os R$ 10, ela vai estar com 6 vezes, 7 vezes de PL. E não faz sentido algum uma seguradora dessa ter um PL desse, porque ela ia estar pagando praticamente 15, 17% de dividend yield. Então, não faz sentido algum você ter esse tipo de pensamento. E quando olhamos pela ótica do preço justo pelo modelo de Gore, que eu considerei uma taxa de crescimento de 8,5%, que é bem abaixo daquela estimativa que eu mostrei para vocês dos últimos mais de 9 anos da seguradora. Vocês viram que o lucro da seguradora cresceu em 17% ao ano nos últimos 9 anos. Obviamente que ela não vai crescer dessa forma para os próximos 9 anos. Vai reduzir sim esse crescimento, mas será que vai reduzir para 8,5%? Não é o que aparenta atualmente. Pode acontecer, mas não é o que temos atualmente. Ela ainda segue crescendo em mais de 13% a sua lucratividade. Bem pessimista essa estimativa. E com o dividendo para o próximo ano e um retorno total exigido de 16% ao ano, ou de inflação mais 9,5%, que nos dá 1,5% de prêmio de risco em relação aos títulos públicos, nós temos um preço justo de R$ 21,67 para a seguradora. 9% de mais segurança, mas podemos ver que hoje ela está bem próxima do seu preço justo. Na minha visão, ela já está bem precificada. Eu esperaria o mercado bater ainda mais as cotações da empresa, mas pode ser que a empresa surpreenda positivamente, crescendo mais de 13, 14% para esse ano. Pode acontecer isso realmente, mas não é o que o mercado vem precificando. Então, se realmente acontecer isso, esse preço justo pode aumentar ainda mais. E quando olhamos para o retorno total esperado, observem que o retorno total esperado, basicamente, eu pego essa taxa de crescimento e multiplico pelos dividendos. Então, nós temos para 2027 17,38% de retorno embutido no preço da ação, que retirando 6% de inflação, nós temos 10,74% de retorno total real, ou IPCA mais 10,74. E isso nos dá 2,82% de prêmio de risco em relação aos títulos públicos de 10 anos. Então ainda segue com um bom prêmio de risco, mas eu pessoalmente não aportaria nesses preços. Eu esperaria o mercado dar mais oportunidades e a seguir vocês vão entender um dos motivos também. A seguradora teve essa lateralidade de 2024 que foi rompida nesse ano de 2026 e recentemente ela aparenta estar novamente fazendo um movimento de lateralidade. Existe sim a chance do mercado jogar ela para o 21,20 mais ou menos, para o topo desse canal nos próximos meses. Não tem como saber ainda se ela vai romper esse outro canal lateral sem ser esse canal de alta. Ela pode voltar aqui para o topo histórico novamente na faixa dos R$ 20 e pode ser que o mercado jogue novamente ela para os 17,30 aproximadamente, que seria esse fundo de canal que ela vem respeitando bastante, como vocês podem ver exatamente aqui. Então, se o mercado fizer esse movimento novamente, vai abrir outra janela de compra para a seguradora. Talvez valha a pena esperar um pouco para ver se realmente pode acontecer esse movimento de reversão. Se vai acontecer, não tem como eu saber, mas é um padrão provável aqui. É somente isso que eu estou mostrando. Já tinha falado em vídeos passados, principalmente quando a seguradora estava nessa lateralidade, quando ela tocou esse topo, que existia a chance dela chegar até esse fundo e realmente aconteceu. Então pode acontecer novamente de ficar nessa lateralidade por algum tempo aqui na seguradora, porque ela já está bem próxima do seu preço justo. Se realmente o mercado vai colocar um prêmio de risco muito menor do que os títulos públicos, não tem como saber, mas pode acontecer. Então, na parte gráfica, é somente isso. Então é isso, pessoal. Mais uma atualização sobre Caixa Seguridade. Já deixa seu comentário aqui se você tem esse tipo de empresa, se você gosta dessa seguradora, se você tem em carteira, se você veio comprando, o que você fez com suas ações de Caixa Seguridade. Já deixa seu comentário para eu saber. Se você gostou desse vídeo e viu a qualidade de conteúdo, deixe seu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo e também do canal. E vai ajudar outros investidores a investirem melhor o seu dinheiro, que eu sei que não é fácil investir em ações e trazer uma boa informação para o investidor é extremamente favorável. E o conteúdo aqui do canal é totalmente de graça, então não custa você deixar o like nesse vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal para receber mais vídeos de qualidade como esse. Meu nome é Tiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.